Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Espero que os irmãos estejam bem. Mais uma vez, nós com os nossos cultos online. Infelizmente, o governador prolongou um pouco mais o decreto e nós temos, então, que ter as nossas reuniões online. Irmãos, vamos iniciar o nosso culto essa noite com a palavra de oração. Quero convidar você, na sua casa, a orar juntamente comigo, a fim de nós iniciarmos o nosso culto. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Nós honramos, glorificamos, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus e queremos suplicar que o Senhor, na sua grandeza e majestade, nos ajude, Deus, na compreensão da Tua palavra e também nos cânticos que vamos cantar agora, que o Senhor seja engrandecido, Pai. Visita cada um dos irmãos em suas casas, nos seus lares, e que eles, juntamente conosco, adorem o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelos meios de comunicação. Esses momentos são de grande bênção e nós queremos agradecer ao Senhor por eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos ter agora um momento de louvor e adoração. Antes de cantarmos e louvarmos a Deus, eu gostaria de dar os avisos. Nossos cultos na quarta-feira, às 19h30. Espero que os irmãos estejam acompanhando aí dos seus lares, né, os nossos cultos. É muito importante isso para nossas vidas. Precisamos cultuar a Deus. E domingo, às 19 horas, um culto como este que nós estamos realizando hoje. Irmãos, vamos continuar nossos cultos online. Qualquer mudança, nós avisaremos os irmãos por meio do nosso grupo e assim nós podemos então voltar a este lugar e juntos adorar a Deus de maneira presencial. Então vamos para os nossos louvores nesse momento. Cantemos, irmãos, cantemos juntamente conosco para a glória de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados
doces do que o mel e o destilados favos. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar, e já levanta as nações com amor, sem esquecer aqui também de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer, a todos faze Cristo conhecer. A tua mão estende compacente a mão, na morte eterna força-te pra os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado o Salvador será, por toda parte bem amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Muito bem. Voltando, quero que os irmãos abram suas Bíblias para a primeira carta de Pedro. Nós estamos considerando esta carta e desta feita no capítulo 2. Vamos para o capítulo 2 de 1 Pedro e vamos ler 3 versos deste capítulo. Muito bem. 1 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3. Vou aguardar só um momento para os irmãos abrirem suas Bíblias. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia e inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele,
cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Mais uma vez, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Deus, por este momento que é único nas nossas vidas. Queremos engrandecer e enaltecer o Teu nome, a fim de que o Senhor nos ajude com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Deus, que o Senhor traga a nós compreensão da Tua palavra. Que seja, Deus, sejamos nós edificados pela mesma. Faz isso, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, quero lembrar os irmãos da introdução que nós tivemos dentro dessa carta. Acho que é muito importante, a fim de que os irmãos fiquem sintonizados com a mensagem que estamos prestes a ouvir, né? Quero lembrar os irmãos que Pedro ele está escrevendo para outros irmãos dispersos por causa da perseguição, e esses irmãos estão numa região conhecida como Ásia Menor. Essa região onde Pedro está escrevendo são 5 regiões, né? Localizado na Ásia Menor, ao norte da Galácia. Então Pedro está escrevendo para esses irmãos que foram dispersos para lá por causa da perseguição. Alguns estavam ali em Atos capítulo 2, outros foram para lá por causa da perseguição ali em Atos capítulo 8, nós vimos sobre isso, e também irmãos que são daquela região. Eles são peregrinos e forasteiros, é o que Pedro está dizendo no capítulo 1. Então, Pedro escreve esta carta para crentes, pessoas que foram regenerados, pessoas que foram eleitas por Deus, pessoas que têm agora uma viva esperança e também uma herança nos céus. Nós vimos isso nas mensagens passadas. Pessoas que têm uma herança nos céus, pessoas salvas por Deus, pessoas que são protegidas por Deus e pessoas que estão satisfeitas em Deus. Então, são essas pessoas que Pedro está escrevendo a sua carta. Pessoas que viviam no mundo, mas não eram deste mundo. Pessoas que, como eu já disse, viviam como peregrinos e forasteiros no mundo que não é deles. E então Pedro escreve essa carta para esses irmãos, incentivando, falando algumas verdades da palavra de Deus, a fim de que esses irmãos permaneçam firmes, constantes na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Esses irmãos, eles deveriam viver uma vida de santidade. Foi o que nós observamos no contexto. Eles, como filhos, deveriam viver uma vida de santidade. Eles deveriam viver uma vida no temor do Senhor. E também deveriam viver uma vida amando uns aos outros. É o desafio de Pedro para esses irmãos nos versículos anteriores a esses. Neste capítulo 2, irmãos, eu quero considerar com vocês que as implicações de sermos filhos e salvos em Jesus Cristo, elas continuam. Eu poderia dizer que nós temos aqui, dentro desses 3 versos, 2 características de crentes salvos, ou implicações para a vida dessas pessoas, do que são filhos de Deus agora. Nós podemos perceber que Pedro ele começa a escrever esse capítulo com a palavra portanto. Então, quando ele menciona essa palavra, nós temos que dar uma olhada no contexto para saber o porquê dele estar mencionando portanto aqui. Então, mais uma vez, nós precisamos olhar o contexto anterior. Quando nós observamos o contexto anterior, ele fala de pessoas salvas, regeneradas, pessoas protegidas e pessoas que devem viver em santidade, que devem viver no temor do Senhor.
e pessoas que devem viver amando uns aos outros, como nós já consideramos na última mensagem. Então, portanto, como pessoas salvas, ele diz, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Livre-se de toda maldade. Irmãos, nós como filhos de Deus, como salvos, como crentes, professos, nós precisamos nos livrar do poder do pecado. Não tem como você manifestar a sua salvação. Não tem como você manifestar ser filho de Deus, vivendo ainda preso ao pecado, vivendo ainda satisfazendo os desejos da sua carne. A palavra que Pedro traz aqui, livrem-se de toda maldade, esta palavra, ela tem o sentido, como eu já disse, né? De roupas, de vestes. Nós podemos entender o sentido dessa palavra, de se livrar dessas vestes, como vestes que estão sujas, vestes que estão com mau cheiro, e são vestes que você precisa tirar, que você precisa se livrar delas, você precisa colocá-las num canto para que elas sejam limpas para você poder vestir-se de novo. Então, quando ele diz aqui, livrem-se, ele está dizendo para esses irmãos se livrar desta vida que tenta nos atrair, se livrar desses desejos que está em nós por causa da natureza pecaminosa, lutar contra esses desejos, não querer a sujeira, não querer o mau cheiro para as nossas vidas cristãs, mas querer sim a pureza, querer sim o bom cheiro, querer sim a aparência agradável aos olhos do Senhor. Então Pedro está dizendo, irmãos, livrem-se de toda maldade, Entendendo também, irmãos, que nós estamos salvos em Jesus Cristo. Eu quero trazer para os irmãos, relembrando algo que eu disse na semana passada. Nós temos que entender que quando somos salvos, nós somos livres da culpa do pecado. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Agora, no presente momento, nós somos livres do poder do pecado. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Então, quando Pedro está dizendo, livrem-se de toda maldade, aqui ele vai trazer alguns pecados, e nós vamos trabalhar esses pecados essa noite. Você tem que entender que ele está dizendo para nós livrarmos desses pecados, porque isso é possível. Porque nós não estamos mais presos ao poder do pecado. Não somos mais escravos ao pecado. Não somos. E também nós precisamos entender que nós seremos livres da presença do pecado. Então isso é um processo da nossa salvação. A nossa salvação é esta caminhada até a eternidade. Então nós precisamos entender isso. Não é que quando nós somos salvos, nós estamos limpos, puros e podemos viver a nossa vida como nós quisermos. Não é isso que a palavra de Deus traz para as nossas vidas em relação à nossa vida cristã. Não é isso. Enquanto vivermos aqui, né, neste mundo, enquanto nós estivermos aqui, devemos entender que este mundo não pertence a nós. Devemos ser sabedores que somos peregrinos e forasteiros, como Paulo trata esses irmãos, e que nós devemos nos livrar de todo embaraço. Entende? De todo embaraço. Livrar dessas vestes que são contaminadas, vestes que são maculadas pelo pecado. A velha natureza, o velho homem, despir-se disso e viver uma vida nova para Deus. Então, devemos ter isso em nossa mente, e é isso que Pedro está levando a esses irmãos que estão sofrendo com perseguição. Então, tudo que seja empecilho para nós, tudo que seja empecilho para que nós
frutifiquemos, tudo que seja um empecilho para que nós amadurecemos, tudo que seja um empecilho para o nosso crescimento, nós devemos nos livrar disso. Nos livrar disso, a fim de que nós sejamos crentes usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, são pessoas que se livram, pessoas que se libertam dessas vestes sujas do pecado e vivem para Deus. Então, livrar-se é despojar-se, tirar essa roupa suja, despir-se daquilo que agora só vai trazer a mim e a você prejuízo. Eu quero que você pense comigo de que vale você ter essas vestes sujas. Pense de maneira bem concreta onde você está. Talvez você seja alguém que trabalha e chega no final do dia, você está suado, mal cheiroso e as vestes estão sujas. Para que serve ou que progresso tem na sua vida conviver, estar com essa roupa ainda mais uma noite, ou ainda mais um dia, ou até mesmo para toda a vida? Não há progresso, não há benefício, não há virtude nisso. E é isso que Pedro está dizendo: livre-se disso. É a mesma ideia que ele traz para as nossas vidas. E ele diz que nós devemos nos livrar, desprender daquilo que vai nos atrapalhar. Agora, por que Pedro está dizendo isso para esses irmãos? Essa é a pergunta. Pedro está dizendo isso para esses irmãos porque não é difícil crentes ainda quererem conviver com essas vestes. Não é difícil um crente em um ambiente hostil, de perseguição, de morar em outro lugar, de ter que fugir, deixar as suas coisas, ainda ter isso nas suas vidas, ter essas vestes nas suas vidas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque em momentos de perseguição, momentos de tristezas nas nossas vidas, nós temos a tendência de reclamar, a tendência de murmurar, a tendência de questionar Deus, a tendência de colocar alguns pontos de interrogações nas nossas vidas. Por isso Pedro está dizendo para esses irmãos: livrem-se disso. Podemos olhar para as nossas vidas e ter essa percepção de que isso não é difícil. Tive uma experiência triste essa semana. Nós temos a família da Marina que nós amamos muito, pessoas que nós queremos bem. E eles viveram um momento muito difícil na sua vida essa semana, nas suas vidas. E é interessante que quando eu me deparei com essas pessoas, eles estavam confiantes, amando a Deus, amando a sua palavra. Eles estavam com versos bíblicos nos lábios e pronunciando a grandeza desse Deus. Que magnífico, irmãos! Que coisa preciosa para as nossas vidas. É possível, em meio às grandes dificuldades, ainda glorificar a Deus, se despir da roupa suja, sem questionamento, sem murmuração, sem reclamação, sem colocar em xeque a sua fé. Ela permanece firme e inabalável. Que coisa preciosa. Que Deus seja glorificado através de vidas como estas. Livre-se de toda maldade. Esta palavra empregada aqui, irmãos, no sentido de toda a maldade, é uma palavra para todo tipo de maldade. O pecado é uma maldade. Então ele está dizendo: livre-se de toda maldade, de todo pecado.
As outras palavras que nós temos em sequência são ilustrações e manifestações desta palavra. Então, no grego, essa palavra, livre-se de toda maldade, ela vai trazer, depois desta palavra, as ilustrações e manifestações dela. Entendem? Então, livre-se de toda a maldade. Então, vamos notar que as outras palavras que seguem são pecados que apontam para uma falta de caráter que menosprezam as virtudes de Cristo. Então, nós vamos ter essa percepção no decorrer do texto. Irmãos, a grande verdade é que não pode haver amor fraternal, não pode haver comunhão verdadeira enquanto existirem essas atitudes nocivas que Pedro está trazendo aqui entre nós. Então, essas atitudes, elas têm que ser deixadas, elas têm que se afastar de nós. Porque se isso continua, se alguma dessas virtudes, se alguma dessas características continua em nós, será impossível a nossa comunhão, será impossível o nosso amor fraternal verdadeiro. Então, livrem-se de toda maldade, toda espécie de maldade, todo pecado, livrem-se disso. E ele diz também de todo engano, palavra dolo, todo engano. O que é esta palavra, ou o que ela significa? Ela significa duas caras. Ela significa aquela pessoa que tem uma aparência de boa, que tem uma aparência de santidade, que tem uma aparência de alguém separado, mas ela é má. Ela faz armadilhas para outras pessoas. Ela engana de maneira consciente, buscando um alvo, buscando um objetivo, buscando alcançar os seus próprios objetivos. Esses objetivos são geralmente adulterados e impuros. Mas ela é uma pessoa que aparenta ser alguém que não é. É uma pessoa que engana. Duas caras. Livre-se de todo engano. E ele diz, mas da hipocrisia. Para nós nos livrarmos da hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, uma palavra bem fácil é falsidade. Hipocrisia, esta palavra ela era usada para se referir a um ator. Um ator de teatro da época. Ele representava ser alguém que não era. Alguém que encara os outros com uma cara que está muito distante dos seus sentimentos interior. Demonstra ser alguém pela face, mas dentro, no seu interior, aquilo está muito distante de ser verdade. Isso é hipocrisia, alguém hipócrita. Alguém que expressa por palavras que não corresponde com os seus verdadeiros sentimentos. Fala algo de boca para fora. Fala com as palavras, mas os seus sentimentos estão longe daquelas palavras. Longe daquilo ser verdade. Hipócrita é uma pessoa que encena ser alguém que não é. Isso é hipocrisia. É aquele que está na igreja por motivos errados. Ele está na igreja por motivos errados. Ele quer ser beneficiado e ele quer ser privilegiado. E não está pronto para servir. Não está para o serviço. E não está vivendo para a glória de Deus. Isso é uma pessoa hipócrita. Isso é hipocrisia. E ele continua dizendo, inveja, toda hipocrisia e inveja e toda espécie de maledicência. A inveja, irmãos,
nós sabemos o que significa ocupar o lugar do outro, ou possuir o que o outro possui, ou possuir o que é do outro. Isso é inveja. Talvez você pode até pensar, pastor, seria isso possível? Ter inveja das outras pessoas? É possível, irmãos. É possível, por isso que Pedro está dizendo para eles se livrarem disso. Por que eu digo que isso é possível? Nós podemos perceber que entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus, aconteceu isso. Você pode lembrar que Tiago e João, eles queriam que Jesus fizesse algo que eles iam pedir para Jesus. E Jesus então diz para eles pedirem. E eles disseram, permite que na tua glória sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Tiago e João fizeram esse pedido para Jesus. O texto diz lá em Marcos capítulo 10, versículo 41, que os outros 10, ao ouvirem isso, eles ficaram indignados. Indignados. Nós poderíamos pensar, o que tem de mais Tiago e João sentar à direita e à esquerda de Jesus? Mas a palavra de Deus diz que eles ficaram indignados com Tiago e João, com o pedido deles. Nós podemos também nos remeter para outro texto. Na última ceia, lá em Lucas capítulo 22, verso 24, eles estavam ali dentro desse texto discutindo um lugar de honra, discutindo quem era o maior. Se havia discussão entre eles, havia um problema. Se alguém fosse maior do que eu, isso causaria um pecado, porque eu queria ser maior do que ele. Irmãos, a inveja, ela precisa ser trabalhada no sentido de livrarmos dela. Nós precisamos ser crentes que têm essas percepções conosco mesmo, a fim de que isso não aconteça conosco. Então, livrem-se de toda inveja, de toda espécie de maledicência. Toda espécie de maledicência, irmãos, é falar mal dos outros. Será que nós falamos mal de outras pessoas? Quantas vezes eu e você não nos pegamos falando mal de alguém, de outra pessoa? As pessoas hoje falam mal do presidente, as pessoas hoje falam mal do prefeito, as pessoas falam mal do seu irmão, falam mal do seu marido, falam mal dos seus filhos, falam mal do patrão, falam mal do empregado, falam mal de todo mundo, irmãos. As pessoas falam mal. É algo que nós devemos nos atentar. A nossa conversão, ela é uma conversão de maneira total. A nossa língua também. Então, o que éramos antes, não podemos ser agora. Não podemos copiar o que pessoas sem Cristo fazem. Vigiemos, é isso que Pedro está transmitindo para esses irmãos. O momento que eles estão vivendo é um momento difícil. E essas coisas poderiam acontecer, ou até mesmo estariam acontecendo no meio deles. Livre-se, Pedro está dizendo, de toda maledicência. Não falem mal. Meus irmãos, quando nós nos depararmos em uma conversa onde nós estamos falando de alguém, mal de alguém, saia do meio. Perceba rapidamente. Não se envolva. Não falemos mal. E é interessante que quando isso acontece sem a presença da pessoa. Fala mal sem a pessoa poder se defender. Devemos nos livrar dessas coisas. Isso é um câncer
dentro de qualquer comunidade. Isso destrói a comunhão entre os irmãos. Isso destrói a unidade do corpo, no sentido de estarmos juntos em comunhão. Essas são coisas que os cristãos têm que se despojar, têm que se livrar. Livrar-se. Não permita que essas características façam parte da sua vida. Temos que nos livrar, irmãos, do poder do pecado. Essas características não podem ser do crente. Não pode. Precisamos nos atentar para isso. Temos que nos livrar do poder do pecado. Mas também devemos, ou temos que desejar de coração o leite espiritual. Nos livrar do poder do pecado e também nos desejar de coração o leite espiritual. O que Pedro tem em mente aqui nesse texto? Ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que é que Pedro tem em mente aqui? Quando Pedro diz leite espiritual, ele está dizendo que é a palavra de Deus. Por que que nós temos esse leite espiritual que esses irmãos devem desejar como crianças? E nós entendemos que ele está se referindo à palavra de Deus por causa do contexto. Se você olhar comigo no capítulo 1, verso 25, ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele vem falando sobre a palavra de Deus. Ele vem dizendo que no verso 23 do capítulo 1, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Então, pelo contexto, nós entendemos. Entendemos também a colocação da própria palavra aqui no grego, que ela dá esse sentido de palavra de Deus. Então, Pedro está falando aqui, quando ele diz sobre o leite espiritual, ele está se referindo à palavra de Deus. O crente tem que desejar o alimento que vem da palavra de Deus. O crente precisa deste alimento. É necessário para ele. E Pedro está dizendo que este alimento que o crente deve desejar como uma criança, ele é puro. É um alimento que não há nela a menor mescla de nada, isento de qualquer poluição, isento de qualquer resíduo, isento de qualquer pó ou substância impura. Ele é puro. Ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Irmãos, o leite espiritual puro é a palavra de Deus. Nós precisamos desejar. E esse desejo que Pedro está dizendo aqui é um anseio pela palavra. Quando nós temos a percepção de que Pedro está dizendo que é um leite espiritual puro, nós devemos entender, irmãos, que a sabedoria humana, sempre nós encontramos brechas de impureza. Mas a palavra de Deus, ela é pura. Ela permanece para sempre. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente será a mesma. É a palavra de Deus, é o alimento que o crente precisa. Desejem, busquem. Ele está dizendo, como criança recém-nascidas, desejem de coração, anseiem pela palavra de Deus, busquem a palavra de Deus. Como o salmista diz, no Salmos 42, verso 1,
Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, como a corça ela anseia por águas correntes. Assim deve ser o nosso desejo pela palavra de Deus, é ansiar como um alimento que nós precisamos. É como aquela criança que está com fome, e quando ela está com fome, ela dá um sinal, ela chora, porque ela quer comer, ela está ansiosa para beber o leite que vai sustentar, que vai alimentar, que vai dar para ela crescimento, amadurecimento, virtude, força. Assim também deve ser nós, como crentes em Jesus Cristo. E para o cristão, deveria ser um deleite ler as Escrituras. É como o bebê que vai para mamar. É um deleite, como ele gosta daquilo. Como é precioso para ele aquele momento de mamar. E para nós deveria ser assim, irmãos. Sendo sabedores, entendendo que esse leite traz para nós o crescimento, que esse leite, que esta palavra, ela é alimento para as nossas almas. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos perceber que esta metáfora do crente como bebê e a palavra como leite, ela é comum. Nós encontramos outros textos que traz também essa metáfora. 1 Tessalonicenses 2,7, por exemplo, Paulo disse que foi bondoso com os Tessalonicenses, como uma mãe que cuida do seu próprio filho. 1 Coríntios 3,2, Paulo diz, dei-lhes leite e não alimento sólido, por causa da imaturidade daqueles irmãos. Paulo está dizendo, eu estou dando leite para vocês, que vocês ainda não podem, com um alimento que é sólido. Hebreus 5,12, o autor aos Hebreus, diz que eles deveriam ser mestres, mas precisavam ainda de leite, e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, verso 12. Então há menção do leite também de criança, de bebê, que são apontados para a palavra de Deus. É interessante que Pedro está dizendo aqui como crianças recém-nascidas. Por que ele está dizendo como crianças recém-nascidas? Irmãos, tudo indica que esses irmãos dispersos naquelas 5 regiões do norte da Galácia, aqueles irmãos eram novos convertidos. Quando nós nos atentamos para os anos, nós podemos perceber isso, né? Podemos perceber, essa carta foi escrita aí em torno de 63, 64. Cristo morreu e ressuscitou. Então essa carta em mais ou menos 30 a 33. Então nós podemos perceber que havia pouco tempo. A igreja surgiu, os irmãos ficaram ali em Jerusalém, isso levou algum tempo. Depois houve a perseguição, os irmãos tiveram que sair. Então, até Pedro escrever essa carta, nós podemos ter a percepção de que esses irmãos, eles eram novos convertidos. Por isso Pedro está dizendo, como crianças recém-nascidas, desejem esse leite racional, esse leite espiritual, esse leite que é puro, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós só vamos crescer quando nós usufruímos da palavra de Deus, quando nós deleitamos na palavra de Deus, quando nós meditamos, quando nós nos aproximamos dela e temos a noção de que ela é necessária para nós, de que ela é alimento para nós, e que nós vamos crescer, se nós conhecermos, se nós lermos, se nós meditarmos, se nós nos aprofundarmos, nós vamos crescer, amadurecer, ficarmos fortes, firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, e não vamos ter nas nossas vidas momentos de voltarmos atrás, momentos de satisfazermos os desejos da nossa carne, a velha natureza, ou até mesmo ter as velhas vestes conosco. Nós vamos nos livrar, irmãos. É a palavra de Deus que traz maturidade, amadurecimento, crescimento para mim e para você. É o leite espiritual puro, e o crente deve desejar esse leite. E ele diz que para que por meio dele cresçam para a salvação.
O que é que Pedro está querendo dizer aqui com a ideia de crescer para a salvação? É aquilo que eu disse para os irmãos no início da mensagem. A nossa salvação, ela é um processo. Deus nos livrou da culpa. Ele nos livra hoje do poder. Nós não somos escravos. Nós não estamos debaixo do poder do pecado. E Ele vai nos livrar no futuro da presença do pecado. Então a salvação é este crescimento, é este andar com Cristo. Então você amadurece, você cresce, você se torna santo e vai ficando ainda mais santo, perto, próximo desse Deus que nos salvou. E no verso 3 ele diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Eram irmãos salvos, regenerados, filhos, eles provaram que o Senhor é bom. Ele está aqui se remetendo para Salmos 34, verso 8. O fato de sabermos, irmãos, que o Senhor é bom, o fato de termos provado que a sua graça é abundante, isso não significa que podemos fazer e viver da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos, fazendo aquilo que os nossos desejos querem. Não é isso. É muito pelo contrário. Quando nós provamos que Deus é bom, nós reconhecemos que a tua bondade é tão imensa que Ele libertou um miserável como eu, um miserável como você, pessoas mortas em seus pecados e delitos. E a sua graça nos alcançou. E nós hoje somos livres. O poder do Espírito está em nós. Nós podemos entender Deus, conhecer Deus, amar a Deus. E com isso nós nos aproximamos desse Deus, nós deleitamos nesse Deus. Nós queremos comunhão com este Deus. É isso, ou é dessa maneira que vive aqueles que provam que Deus é bom. O seu favor é algo que nós não merecemos. Isso nos faz reverenciá-lo. Isso nos faz amá-lo. Isso nos faz apreciá-lo. Isso nos faz desejá-lo. Isso nos faz obedecê-lo. É isso que a graça de Deus faz na minha vida e na sua vida. Isso nos impulsiona para uma vida de santidade, irmãos. A graça de Deus nas nossas vidas. Reconheçamos isso. Irmãos, portanto, livremos toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E desejemos o leite espiritual. Isso de maneira ardente, para a glória de Deus. Os crentes em Jesus Cristo vivem assim. Eles se livram do poder do pecado, não é mais escravo. Livrem-se das velhas vestes. Os crentes em Jesus Cristo, eles desejam de maneira ardente o leite espiritual que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por tua palavra. Deus, desafia as nossas vidas para vivermos para ti, para amarmos o Senhor, para buscarmos o Senhor, para despirmos do velho homem, das velhas vestes, a fim de servir o Senhor, buscando, Deus, de maneira ardente, a tua palavra, como um alimento para as nossas vidas. Faz isso no nome de Jesus Cristo. Amém.